Fala pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do portal Fisiortopedia. Eu sou o Leandro Fukuzawa e serei o host do nosso canal. Esse podcast tem como função ressignificar o papel do fisioterapeuta em tempos modernos. Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast do Fisiortopedia. E hoje a gente está com um grande convidado especial que vocês acabaram de ver num webinário mais do que especial, né? E hoje a gente trouxe Felipe Reis para conversar um pouquinho sobre a história dele, essa vida dele de fisioterapeuta, pesquisador, né? E todas as outras 1000 funções que ele faz aí. Seja muito bem-vindo. E também a gente está com a companhia da chuva e dos raios de trovões aqui, então não se assustem. Mas é isso. Seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Fukuzawa. Obrigado pelo convite, né? Vamos tocar um papo aí bem leve e bem legal aí para todo mundo. Show de bola. Rafa, tudo bem? Tudo ótimo, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite aí, né? Aquela mensagem convencional, porque a gente nunca sabe quando vocês escutam o episódio. Eu tenho certeza que o papo vai ser muito bom hoje. Sensacional. Bom, a gente vai conversar um pouquinho. Eu queria que o Fê contasse um pouco da história dele como fisioterapeuta, né? Como que ele chegou na fisioterapia. Antes de qualquer coisa, acho que normalmente a gente se apresenta muito rápido em congresso, webinário, né, Fê? Hoje, agora, acho que é um momento para você poder falar com mais calma aí toda a sua trajetória até chegar na parte de pesquisa que você tem hoje. Beleza. Vou falar um pouco da minha trajetória, né? E como é que eu fui cair na fisioterapia, né? Desde quando eu fiz a minha graduação. Quando eu era adolescente, né, desde criança e adolescente, eu fui atleta de natação e acabei convivendo muito com a fisioterapia, principalmente nos últimos anos. Eu fui nadador aí de alto rendimento, então eu estava sempre envolvido com esporte e envolvido também com a fisioterapia. E uma coisa que me chamava muito a atenção naquela época, né, que como era meu convívio, né, diário ali, era a atuação do fisioterapeuta, né, no esporte. E na época que eu fazia vestibular, né, que eu estava para fazer vestibular, eu achava que era um campo interessante e também um campo, né, em potencial, uma vez que era uma profissão ainda que tinha poucos profissionais, que ainda estava em fase de reconhecimento. Então ela tinha aí uma grande possibilidade de ser uma profissão do futuro, né? Então, na minha época de vestibulando, né, eu sempre ouvia falar que essas áreas da reabilitação, elas eram áreas, né, fisioterapia, fono, terapia ocupacional, eram áreas do futuro e também por estarem relacionadas com a própria característica da população, com o envelhecimento da população, com o aumento da expectativa de vida, que esses profissionais cada vez mais seriam necessários. E havia um número muito pequeno de universidades, de profissionais. Então, eu aproveitei tanto esse lado, né, que o mercado precisava, mas também a minha, né, experiência de vida ali com a natação e os períodos de reabilitação, né, os períodos de dores no ombro, dores na coluna, né, que a natação acabou me trazendo aí na época que eu competi. Então, eu prestei vestibular em 1995, né, eu fui da 4ª turma da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Na época, o curso da UFRJ não era nem reconhecido ainda, ele foi reconhecido quando eu estava no 2º ano da graduação. Me formei em 1999, mas eu acho que um pouco da minha carreira hoje também é reflexo do que eu vivi na graduação. Eu participei, né, desde o início, né, desde o 2º período, quando eu tinha acabado de cursar Anatomia 1, né, que era Sistema Músculo-Esquelético praticamente. Eu me candidatei para uma vaga de monitor de anatomia e fiz a monitoria de anatomia durante a minha faculdade inteira. E já no finalzinho da faculdade, além das aulas práticas, né, que somente os monitores davam as aulas práticas e os professores davam as aulas teóricas, mas já mais para o finalzinho, algumas aulas teóricas ali já eram dadas aos monitores que estavam mais tempo, né? Eu já ia fazer 4 anos praticamente de monitoria. Então eu participei de monitoria relacionada à morfologia de uma forma geral, né, anatomia,
monitoria de histologia, e isso despertou um pouco, né, acho que fez aflorar, né, um pouco mais a minha veia acadêmica, né, uma vez que eu venho de uma família de pais de professores, né, meus pais são professores. Então, eu tinha ainda uma veia ali, né, de viver com o ensino a minha vida inteira. Então, eu me formei em 1999, mas quando eu saí da faculdade, a minha ideia era poder trabalhar, né, como clínico e como professor. E fiz isso durante um tempo, né, fiz isso durante muito tempo, na verdade. Mas eu comecei a observar, né, assim que eu me formei, eu fiz um curso de pós-graduação e logo em seguida eu fiz um concurso para a própria UFRJ, que era um concurso de professor substituto, e que na época não exigia mestrado, exigia apenas especialização, né, uma pós-graduação lato sensu. Eu já tinha acabado, já tinha, né, 1 ano e meio mais ou menos de formado, tinha acabado de finalizar a pós-lato sensu. Eu fiz o concurso, que era um concurso de uma vaga só, e acabei passando e comecei a dar aula. Na época eu tinha 22 anos, se eu não me engano, comecei a dar aula como professor substituto na graduação da UFRJ. E comecei a me envolver com o mundo acadêmico a partir dali, conhecer professores, né, adjuntos, professores auxiliares, professores titulares, e comecei a entender como é o mundo acadêmico dentro de uma universidade federal. E a partir do momento que eu passei como professor substituto da UFRJ, outras particulares me convidaram para dar aula. E aí eu fui professor de 2 grandes universidades privadas aqui do Rio, também durante quase 10 anos. Mas eu comecei a perceber que se eu quisesse seguir uma carreira acadêmica, eu tinha que me preparar para isso, né? E me preparar para isso significava tempo, né? Significava subir degrau por degrau. Significava que eu precisava fazer o mestrado, depois eu precisava fazer o doutorado, depois eu precisava publicar muito e aí fazer um concurso e ser aprovado. Então a minha expectativa era que quando eu tivesse por volta de 40 anos, eu conseguisse passar no concurso público e fosse para qualquer universidade federal do Brasil. Na época eu não me prendia muito que tinha que ser aqui no Rio. Então poderia ser em qualquer universidade federal do Brasil, abrindo concurso da minha área, eu iria fazer. E por sorte, né, o Instituto Federal aqui do Rio de Janeiro, ele estava começando, ele abriu o primeiro concurso dele em 2006, entraram 3 fisioterapeutas para a construção do currículo do curso. Esses fisioterapeutas trabalharam na elaboração do currículo e em 2008, né, fizeram um novo concurso, porque o curso ia abrir em 2009, né, ia começar a primeira turma em 2009. Então fizeram um novo concurso, onde entraram mais 6 professores, e foi muito curioso isso, né, porque eu não tinha a menor expectativa de passar num concurso para docente, uma vez que naquela época eu só tinha um mestrado, né, eu acho que eu estava matriculado em doutorado ainda. Então eu falei assim, eu não vou passar, né, eu vou fazer porque eu quero fazer, mas a minha chance de passar quando eu bater de frente com alguém com doutorado é muito pequena. E o concurso do IFRJ, ele tem uma característica de ter uma prova escrita, eliminatória, uma entrevista e uma prova de aula, né? E aí, na época, eram 16 candidatos, né, 4 candidatos com doutorado, que eu conhecia, né, porque eram candidatos aqui do Rio de Janeiro. E aí eu falei assim, vou fazer, mas eu não vou passar. Então, de cara, eu tinha ali na minha cabeça que eu não ia passar, porque quando eu caísse de frente ali com alguém com doutorado, o título dele ia me passar e eu ia ficar de fora. Então, eu fiz a prova, né, e acabei indo muito bem, né, era uma única vaga, acabei indo muito bem na prova escrita. Desses 16, só 4 passaram, né, eu passei em primeiro lugar na prova escrita e nenhum doutor passou. E aí, quando eu vi que nenhum doutor tinha passado, né, nenhum candidato ali com doutorado tinha passado, eu falei assim, cara, essa vaga aí é minha, né, não tem jeito, eu vou atrás até eu pegar essa vaga. E eu lembro que durante a minha prova prática, né, no dia da minha prova prática, vocês terem ideia como isso faz tempo, né, eu preparei a minha aula em transparência, né, então eu lembro que eu fiquei o dia inteiro, né, porque você sorteia o tema um dia antes,
E aí você tem praticamente 24 horas, ou um pouco menos de 24 horas, para preparar a sua aula e apresentar no dia seguinte. E aí eu fui para, né, participei lá do sorteio do tema. Eu lembro até hoje que o tema foi, acho que era fisioterapia na osteoartrite de joelho, era uma coisa assim bem global. E aí eu fui para casa pensando como eu montaria uma aula de 40 minutos sobre isso, montei a aula, passei o dia inteiro pegando material, né, e tentando montar a aula, e imprimindo transparência, né? E aí eu lembro que no final né, quando eu tinha mais ou menos terminado a aula, eu olhei para a aula e falei assim, essa aula tá uma merda. Aí resolvi fazer tudo de novo. Eu lembro que eu terminei eu concluía a impressão das transparências, isso era 4h30, 5 horas da manhã, eu tinha que estar 8h30 da manhã na prova. Aí eu falei assim, eu vou sentar ali no sofá, né, vou tirar um cochilo, porque se eu deitar eu vou dormir e vou perder a hora. Aí eu sentei, acho que eu dormi meia hora, 1 hora no máximo, e fui para a prova. E fui bem assim na prova, né? Acabei, né, mantendo ali o primeiro lugar, né? O que podia acontecer era alguém que estava em segundo, terceiro me passar, mas eu acabei ficando bem ali e passei em primeiro, antes mesmo de ter doutorado. Então isso aconteceu quando eu tinha 30 anos, então aconteceu muito antes do que eu tinha planejado, e acho que isso foi realmente, né, não sei se isso foi sorte, o que aconteceu, né? Acho que, não sei se foi eu que busquei tanto isso e acabou acontecendo antes. Mas isso é um pouco da minha história acadêmica, né? E quando eu passei para o IFRJ, eu ainda dava aula em mais 2 privadas, né? Então dava aula de manhã, de tarde, de noite, naquela correria, atendia em consultório, fazia o doutorado. E em 2012 eu acabei o doutorado e comecei a criar ali minha identidade, né, profissional, comecei a criar minha identidade acadêmica e os meus interesses de pesquisa. E o que foi bastante interessante, né, porque eu continuei dando aula, né, óbvio, continuei no Instituto Federal, continuei atendendo em clínica e queria fazer pesquisa, mas eu comecei a observar que o que eu gostava mais era viver da universidade. Então, assim, já não fazia sentido para mim atender paciente sem ter um aluno do lado. Então, o consultório para mim já não era legal, porque eu não tinha ninguém para explicar nada, para conversar, para debater nada. E ele acabava me atrapalhando, né? O deslocamento acabava me atrapalhando nas minhas atividades acadêmicas, né? Na orientação de aluno, na escrita de papers. E por volta de 2013, 2014, eu decidi que não iria atender mais em clínica e que ia viver da universidade. E hoje foi uma das melhores escolhas que eu fiz. Hoje o meu vínculo com o paciente está restrito aos ambulatórios do Instituto, né? Então eu tenho um ambulatório quarta-feira de manhã e sexta-feira de manhã com os pacientes e com os alunos. Então a minha prática com o paciente é nesse momento, mas é uma prática com o paciente em que eu supervisiono os alunos. Então não estou tão distante assim da clínica, né? Mas também não sou um clínico como quem atende todos os dias. E hoje eu vivo praticamente, a minha dedicação total aí para a universidade. Então é um pouco da minha história toda aí nesse processo, né? Desde 1999. E eu acho bastante interessante, Rafa e Fukuzawa, a gente trazer essa reflexão, né? A gente vive hoje num mundo em que a gente vê pessoas que são pessoas consideradas referência, né? A gente vê o Léo, Ana Maria, né? A Josi, a gente vê uma série de profissionais que são considerados referência no país. E muitas vezes os alunos de hoje, né, os recém-formados, eles querem virar referência. E querem virar referência em 1 ano, né, em, 5 meses, né, fazendo post de Instagram, né, querem se tornar referência num tempo muito curto. Eu sempre trago isso, né, porque eu me formei em 1999, eu acabei meu doutorado em 2012, então só entre graduação e doutorado foram 13 anos. Se eu coloco na ponta do lápis,
Eu entrei na UFRJ em 1995. Então, eu estou na UFRJ há 25 anos. Mais da metade da minha vida eu estou estudando, né? Então, assim, eu estou... Né, hoje eu tenho 43 anos, entrei na UFRJ em 1995, então estou há 25 anos lá dentro. Fica essa reflexão, né, porque eu acho que o nosso aprendizado, o nosso crescimento, ele sem dúvida é uma subida de degrau, né? Então a gente vai de degrau em degrau, a gente não precisa atropelar, a gente não precisa passar por cima de ninguém, a gente não precisa buscar referência, né, virar referência de forma rápida, porque isso é uma construção. O conhecimento, ele é contínuo, ele não é uma coisa que você constrói do dia para a noite, né? Então você constrói isso com a sua experiência de vivências, né, de leituras, de interação com outras pessoas, tudo isso faz parte do conhecimento, né? Então a gente hoje vive nessa ideia do imediatismo, né, e as redes sociais dão essa falsa impressão de que todo mundo pode virar referência. Mas é importante deixar isso claro, né, que a gente precisa construir, e a construção leva tempo, né, e é importante que a gente viva esse tempo, né? É isso, é um pouco da minha história. Muito legal, Fê. E eu acho que tem uma discriminação bem legal de palavras e termos, né? Eu acho que uma coisa é você ser reconhecido pelo seu trabalho, né? E outra coisa é você ser referência no assunto. Então, são dois caminhos que as pessoas realmente divergem. E eu acho que tem uma questão a gente está nessa geração influencer, né? Então, a questão de ser referência que as pessoas querem é ter mais seguidores, ficar bombando, o que a gente chama de ficar lacrando toda hora na internet com um post certeiro, né? Então, são situações muito pontuais que realmente não tem nada a ver com uma certa resiliência, né? E eu acho que é uma questão dessa constância acaba não acontecendo. E eu acho que é uma coisa que eu aprendi muito, principalmente com o Luiz Espanhol, em relação a essa questão de quanto as pessoas falam assim, eu gosto de ajudar pessoas, né? E eu gosto de ajudar pessoas, eu gosto da clínica. E na minha opinião, por isso que eu falei do Espanhol, ele me ensinou muito que num ensaio clínico se ajuda muito mais do que num consultório, por exemplo, né? Então é uma das coisas que eu queria muito que você puxasse da fala, Fê, nessa questão de ser um pesquisador e a colaboração que você traz com os pacientes, mesmo não estando diretamente num consultório das 7 da manhã às 9 da noite, atendendo o dia inteiro, né? Então, fala um pouquinho dessa visão, né, que você tem e essa colaboração que você tem, porque eu acho que você tem projetos fenomenais que ajudam muito mais do que, entre aspas, do que quem está no consultório, né? Não comparando diretamente, mas a forma de contribuição é muito importante. Foucault, eu acho que hoje eu consigo pensar em 3 linhas, né, que eu gosto de atuar, né? Eu gosto muito de estudar mecanismo, então tudo que está relacionado a mecanismo de emoção, cognição, comportamento e dor são coisas que eu gosto de fazer. Então essa é uma das minhas linhas principais. Mas eu penso bastante também em relação ao ensino, e aí acho que desde 2015 eu venho fazendo algumas publicações relacionadas ao ensino da fisioterapia, né? Então, a ideia de como a gente pode mudar a nossa realidade, né? E aí a gente tem algumas publicações relacionadas a currículo de dor, agora, mais recente, ao currículo de prática baseada em evidência. Então, eu acho que a pesquisa ela se torna importante quando ela é capaz de modificar a realidade. Então, acho que nessa linha, né, eu entendo que as minhas pesquisas de neurociência, na verdade, elas são muito mais criadoras de hipóteses para novos estudos, para ensaios clínicos, né, para coisas que lá no futuro poderão ser úteis, né? Então, como eu estudo mecanismo, eu estou criando hipótese, né? Tentando explicar fenômenos que acontecem na dor. Mas eu me preocupo bastante com a realidade que a gente vive, principalmente a realidade, né, do Brasil. E aí eu posso falar sobre educação, que é uma coisa que me interessa bastante, né? Desde métodos de ensino-aprendizagem até estabelecimento, né, de currículo, né? Então esse é um ponto que me chama bastante atenção. E outro ponto que me chama bastante atenção está muito relacionado com a realidade que eu vivo no próprio Instituto. A gente atende pacientes do SUS, que são de baixa escolaridade,
são pacientes de baixa renda, são pacientes que necessitam de muito suporte. E aí a gente fala de suporte, né, entendendo uma condição de saúde, né, passando a entender que a condição de saúde vai além da doença, né? É difícil você falar para um paciente assim, um paciente com, sei lá, histórico de abuso sexual, por exemplo, falar, você precisa procurar um psicólogo. Aí ele fala assim, mas não tem. Então, é difícil você falar isso, né? É difícil você falar para um paciente que tem, sei lá, um diagnóstico de fibromialgia, que ele precisa fazer exercício, ele falar para você assim, tá, mas eu moro em cima do morro, não tem uma praça perto, onde é que eu vou fazer exercício? Então, a gente começa a entender que a condição de saúde ela está diretamente relacionada também à condição social dessa pessoa. E desde 2015, 2016, mais ou menos, começou a surgir aí uma grande necessidade da gente fazer com que as pessoas entendessem um pouco mais sobre dor e que elas passassem a ser agentes da sua própria transformação, né? Transformar o seu estilo de vida, mudar as suas formas de pensar. E aí a gente pensou em criar ferramentas, né, que sejam ferramentas livres, que todo mundo pudesse usar, que qualquer paciente pudesse ter acesso, para tentar fazer com que essas ferramentas elas chegassem a essa população. E esse foi a principal motivação da criação do Pesquisa em Dor. Então, o Pesquisa em Dor ele uniu aí uma série de pessoas que têm essa motivação. Fornecer ferramentas tanto para o clínico quanto para o paciente, de formas que não haja nenhum tipo de discriminação em termos de acesso. A gente já acha que há uma discriminação em termos de acesso quando a gente coloca isso na internet. Considerando que existem várias barreiras para o acesso na internet. Mas é a forma que a gente vê de romper barreiras, principalmente barreiras geográficas e algumas barreiras econômicas, de acesso a conhecimento sobre dor. Então, a criação do PED, eu entendo que foi um grande marco, né, no que diz respeito à divulgação de conhecimento sobre dor, tanto para clínico quanto para paciente. E acho que isso foi um grande movimento que a gente teve dentro da Físio, principalmente, mas foi um grande movimento que a gente teve de mudança, né, de modificação de paradigma. Então, acho que isso também é um transformador da realidade. Então, se você publica, se você produz alguma coisa que seja capaz de transformar a realidade, eu acho que a sua pesquisa chegou ao fim que ela se propõe, né, que é realmente ser agente de transformação. Muito bom. Rafa, por favor. Rafa tem uma pergunta. Eu acho muito legal na tua fala, Fê, né? A gente acompanha aí o cenário, acho que da dor no mundo, no Brasil, né? E a gente, nos últimos congressos, inclusive a minha história com o Fê foi em congressos, né? Eu conheci em 2013 no CIRN, no Rio de Janeiro, palestrando sobre tontura cervicogênica, se eu não me engano, acho que era isso. Depois a gente se encontrou em 2015, depois de ele ser banca na minha defesa de mestrado, acho que foi em 2015 isso, lá no WCPT na África do Sul, né? E aí, enfim, depois a gente saiu um pouco dos congressos e começou a se encontrar mais presencialmente aqui, e aí depois voltou na IASP em 2018. E uma coisa que chamou muita atenção nos eventos internacionais é o quanto que, ao contrário do que a gente pensa aqui no Brasil, né, a gente tem uma síndrome de vira-lata aqui às vezes, o quanto nós somos muito bem vistos no ambiente de pesquisa na nossa área da fisioterapia, em especial na dor, né? Acho legal você comentar um pouco disso, porque o Pesquisa em Dor em si ele é um marco, eu acho, mas enquanto, né, o Pesquisa em Dor e vários produtos que você comentou estão ali transformando a realidade em escala, a gente vê soluções parecidas sendo desenvolvidas lá fora, muitas vezes com barreiras econômicas, muitas vezes cobrando, não que isso seja certo ou errado, né? Mas assim, hoje, como é que você vê, e eu quero que você fale um pouco disso, né? Como que a comunidade nos vê em termos de pesquisadores brasileiros nessa área de dor, como é que está o Brasil nisso, né? Que seria legal bater um pouco desse papo aí, porque é uma coisa que
acho que só quem vai nos eventos internacionais percebe, né, que essa coisa do vira-lata acho que é muito interna, assim, o mundo não parece ver a gente dessa mesma forma. Legal, Rafa, você ter falado sobre isso, né? Inclusive ter falado sobre outras iniciativas que existem fora do Brasil. Eu conheço várias iniciativas dessa, né? Por exemplo, eu conheço o organizador do Retrain Pain, a gente conversou e pensamos em fazer várias coisas juntos. O Retrain Pain é uma ferramenta gratuita, mas eu conheço ferramentas da Austrália, conheço ferramentas dos Estados Unidos, e eu não vejo problema em cobrar, sabe, Rafa? Eu acho que se a pessoa gastou dinheiro, gastou seu tempo ali e quer cobrar por isso, ok, né? O fato da gente não ter cobrado por isso, ele é muito simples, Rafa, sabe? Eu sou professor de uma universidade pública em que eu recebo salário proveniente de impostos, né? Então o meu salário é pago pela população, então nada mais justo do que eu fornecer ferramentas de forma gratuita. Então eu preciso retornar algo para a população, né? Então acho que não fazia menor sentido eu colocar qualquer coisa sendo paga, né? Então eu vejo isso como um retorno do meu trabalho frente a isso que eu escolhi para mim, né, de trabalhar numa universidade pública e ser ainda dedicação exclusiva desse instituto. Enquanto o nosso posicionamento no cenário mundial, Rafa, eu acho bastante interessante porque a gente aqui no Brasil ainda tem muito essa ideia de que o pesquisador brasileiro é ruim, né? O pesquisador brasileiro não produz estudos de qualidade, né? Então, basta a gente pensar que se você tiver um grande pesquisador brasileiro falando numa sala e tiver qualquer outra pessoa falando inglês na outra sala, a outra sala está lotada e o do mega pesquisador aqui está vazio. Pode ser qualquer outra pessoa falando na sala ao lado, falando qualquer coisa, mas se estiver falando em inglês, em francês, né, qualquer outro idioma, vai estar lotada, né? Eu acho que isso não faz o menor sentido, né? Nós temos pesquisadores que são referência, pesquisadores que são convidados a participar de diversos projetos, a integrar diversos grupos de trabalho, né? Então, assim, eu já participei de grupo de trabalho da IASP, do antigo WCPT, né? Da própria World Physiotherapy. Então, participei de vários eventos e trabalhos internacionais em que a gente tem uma característica, e isso muitas vezes é buscado por outros pesquisadores também. A gente consegue fazer pesquisa com muito pouco, né? Então, se a gente for observar os nossos ensaios clínicos, né, quem trabalha com ensaio clínico aqui no Brasil, a quantidade de investimento que muitas vezes eles têm, quando tem investimento, é muito pequena, quando comparado, às vezes, com o investimento de $1 milhão para um ensaio clínico, né? Então, a gente faz perguntas boas, a gente coleta bem, a gente tem bons resultados, e isso faz com que o nosso trabalho seja visto por outros pesquisadores da área. Então, assim, dentro da comunidade que estuda dor, né, em nenhum momento, né, houve, por exemplo, qualquer discriminação, né, por eu ser brasileiro, por eu morar no Brasil, né, em relação a isso. Todos os lugares sempre me reconheceram como pesquisador. E eu acho que o melhor exemplo disso, aí tem uma pessoa que eu tenho uma admiração grande, um respeito muito grande, que é o Lorimer, que hoje, né, o Lorimer Moseley, que é um dos maiores nomes de pesquisa em dor no mundo. Hoje ele acaba sendo aí um grande amigo, a gente tem alguns trabalhos juntos. Mas eu lembro, em 2016, 2016, se eu não me engano, eu estava na iFont, no último iFont que foi na Escócia, e eu estava sentado na cafeteria, ele estava conversando com uma outra pesquisadora do lado da minha mesa, ele acabou a conversa com ela, assim que ele acabou, ele sentou do meu lado e falou assim, me conta o que você está fazendo lá no Brasil. Então, assim, o que você está pesquisando? Né? Quais são as suas ideias? E isso é muito claro, né? No último WCPT,
o Peter O'Sullivan sentou do meu lado e falou assim, eu vi que você tem algumas pesquisas com variabilidade de frequência cardíaca, eu queria entender um pouco mais. E a gente marcou uma reunião para eu mostrar os resultados que eu tinha na época e quais eram as minhas hipóteses daquilo. Então, assim, a gente tem um posicionamento, um reconhecimento que muitas vezes a gente acaba não tendo no Brasil. Eu acho que isso também se relaciona porque a gente publica em inglês, né? Então pode ser que muita gente não leia o que a gente está publicando, porque a gente está publicando em inglês também, né? Então tem a barreira do idioma, que é uma grande barreira, né, aqui para atualização, né, no nosso país. Mas eu acho que é isso, eu acho que o nosso reconhecimento, e aí eu posso dar exemplos meus, né, de convites externos, de convite para ser professor visitante, para integrar aí a presidência do Pain, Mind and Movement, sabe? Coisas que você não espera, né, mas que as coisas acontecem por reconhecimento, né? Então acho que isso caracteriza o que a gente vem fazendo e é um reflexo, né, um resultado daquilo que a gente vem produzindo. E acho que também, né, Foucault, acho, só completando, vem naquela ideia do início, né? Isso não aconteceu, né, de um mês para o outro, né? Isso aconteceu durante muitos anos, né? Então, é importante deixar isso muito claro, né? Porque a gente vê, eu lembro, né, que quando a gente vê profissionais que se destacam, a gente acha que aquilo ali aconteceu do dia para a noite, né? E a gente não sabe o que vem por trás e o que ainda acontece na vida dessas pessoas, né? Uhum. Não, e eu acho muito legal. Eu, na real, acho bastante incrível todas as vezes que eu vi você e estava com você lá fora. Esse processo de internacionalização, ele é muito importante para qualquer pesquisador. É um processo natural que tem que acontecer, né? Mas eu queria que você falasse um pouco disso, né? Essa sua relação direta com pesquisadores internacionais, esse seu papel de research visitor em alguns países, né? Você estava no Canadá, agora está na Bélgica, né? Como que funciona esse processo? O que é ter essas parcerias, né? Eu acho que tem uma maturidade pessoal como pesquisador que é muito importante você ter para conseguir realmente mostrar um serviço de qualidade, né? Eu vejo isso que muitos outros amigos assim também têm esses colaboradores e essa dificuldade de você chegar lá fora, se manter e ser constante lá eu acho que tem um jogo diferente do que fazer isso no Brasil, né? Então fala um pouquinho dessa sua relação com esse pessoal lá de fora. Então, assim, meu primeiro convite foi com a McGill University, né? Eu tinha ido para entender um pouco mais, né, das coisas que eu faço aqui no Brasil, com as coisas que especificamente um professor da McGill fazia. Na época era o professor Michael Sullivan. O professor Michael Sullivan é o pesquisador que desenvolveu a escala de catastrofização, né, o PCS, né, Pain Catastrophizing Scale, e também um pesquisador que desenvolveu a escala de injustiça percebida. E aí eu queria entender, ele é psicólogo, né, e estava muito próximo da linha de pesquisa, né, de dor e emoção e comportamento que eu tenho aqui no Brasil. E na época eu fui para lá para ficar com ele, eu fiquei lá 6 meses, e conheci um outro fisioterapeuta que tinha acabado de voltar de Harvard, que estava montando o laboratório lá na McGill, que é o professor Tim Weidman. E ele falou assim, eu estudo, né, eu fui aluno do Michael Sullivan e eu gosto de estudar. Eu gosto de estudar a resposta que essas pessoas têm após a atividade física, né? Então, ele estuda a hipersensibilidade à dor após a atividade física. E estava muito próximo também do que eu fazia, né? E a gente começou a desenvolver linhas e discutir pesquisas em parceria, né? E as coisas foram acontecendo, né? A gente começou a produzir junto, criar ideias junto, fazer análise junto, né? Então, essa relação começou a partir do momento em que o que eu tenho para contribuir com a linha de pesquisa de uma outra pessoa, né? Então, acho que a parceria acaba acontecendo dessa forma,
né, como as parcerias que eu tenho aqui no Brasil, elas se desenvolvem dessa maneira, né? O que eu posso contribuir, o que meu conhecimento pode ajudar um outro, né, professor, né, uma outra linha a se desenvolver. Isso também foi para a Bélgica, né? Na Bélgica tem uma linha de pesquisa principalmente relacionada à sensibilização central, à prescrição de exercício, métodos de investigação de neuroimagem, e são coisas que eu acabo trabalhando aqui no Brasil também, e por isso acabou surgindo esse convite recente para ser professor de lá, né? E o mais interessante é que eu acabo, né, sendo professor oficial desses lugares, eu acabo também participando de orientação de aluno, acabo funcionando como se fosse um professor, né, in loco, né? Então isso é bastante legal, né? Mas eu acho que o mais legal é você poder trocar informações com essas pessoas, né? Então acho que o legal das parcerias acaba sendo isso, né? Cada um ali com sua expertise, né, contribuindo um pouco. Muito legal. E eu acho que é muito importante, né? Porque isso faz a gente conseguir abrir a cabeça de uma forma muito mais fácil, né? E todas as vezes você tá lá, assim como você falou do Lorimer, assim, a curiosidade das pessoas para entender o que os outros estão fazendo faz parte dessa veia pesquisadora, né? Isso é muito importante. E aí eu vou aproveitar e puxar um pouco, sabendo do que você estuda recentemente, para onde que está indo as linhas de pesquisa, né, do FEI, da neurociência, e toda essa parte que eu sei que hoje você é um cientista de dados também, né? Então, assim, para onde que tá indo toda essa linha de pesquisa, Fê? Então, hoje eu tenho uma linha de pesquisa que tenta entender um pouco mais da relação, né? Tenta entender a relação de emoção, dor e comportamento. E para isso eu tenho usado umas medidas de variabilidade de frequência cardíaca, que acaba sendo um índice de medida de uma resposta emocional. Isso ainda não está muito claro na literatura, mas a gente, só de VFC, né, de variabilidade, né, a gente já produziu 3 papers aqui, que estão para sair esse ano, e que vão gerar hipóteses novas, né? Então a gente tem olhado para a VFC como um indicador aí de regulação emocional, de resposta emocional, mas isso está bem engatinhando ainda, né? Então esse é um ponto, né? A gente quer entender um pouco mais o que a VFC pode nos dar de informação quando a gente começa a entender a relação entre emoção e coração, modulação da emoção e como isso se manifesta pelo coração. Então a gente está tentando entender um pouco mais ainda da interação desses processamentos centrais, né, com o sistema nervoso autônomo, que não é tão autônomo assim, né? Então essa é a nossa ideia. Em relação à ciência de dados especificamente, eu tenho bastante interesse em buscar hoje o que é uma tendência no mundo, né? É você tentar identificar padrões, né? E como é que é isso, né? Como é que eu posso tentar identificar padrões? O sonho, né, acho que de qualquer pesquisador na área de dor hoje é tentar, por exemplo, desenvolver métodos que consigam prever se uma pessoa vai cronificar ou não, né? Se uma pessoa vai ter recorrência ou não, se aquele paciente vai evoluir bem ou mal. Os algoritmos de inteligência artificial eles podem te dar. No entanto, os algoritmos de inteligência artificial para dados de saúde, eles são muito ruins. A acurácia desses algoritmos são muito ruins. Eles funcionam bem quando você trabalha com imagem, né? Então, a gente vê muito falar sobre inteligência artificial na saúde, mas a gente está falando de exame, geralmente, né? A gente está falando de exame de laboratório, a gente está falando de exame de imagem, ressonância, raio-x, o quanto o algoritmo acerta mais que o humano, a gente está falando de imagem. Mas, na verdade, eu tenho bastante interesse de entender as variáveis clínicas, porque é isso que interessa para o clínico, né? Ele poder, sei lá, colocar idade, peso, tempo de dor,
valores de algumas escalas e falar assim, esse paciente tem tantos por cento de chance de cronificar, tem tantos por cento de chance de ter um prognóstico ruim. Então, a ideia é essa. A gente tem um estudo que a gente avaliou modulação descendente, a gente avaliou mais de 300 pacientes e aplicamos alguns algoritmos de inteligência artificial e o resultado tem sido bastante interessante. Então, é possível que, em breve, a gente tenha um algoritmo que consiga orientar o clínico para saber se aquele paciente ali tem um déficit ou não de modulação descendente. Então, é possível que isso saia esse ano ainda, mas já é um passo para essa nova linha aí, com esses conhecimentos novos, que para mim tem sido um grande desafio, mas continuo firme na proposta. E é legal, Fê, ver que eu acho que a neurociência da dor, né, ela acabou, aquela discussão hyper-hope, né, virou um grande hype, mas de certa forma também trouxe uma perspectiva nova para a gente levantar hipóteses diferentes sobre talvez possíveis intervenções que seriam melhores para essa população e até entender um pouco melhor os mecanismos de ação das nossas intervenções, né? Afinal, a neurociência é uma ciência de mecanismo, né? A função dela está nesse âmbito, né? Nos ajudar a levantar melhores hipóteses para estudos clínicos e talvez entender como as coisas funcionam e assim, talvez entender melhor para quem elas funcionam. E seria legal, acho que a gente está meio que chegando nos pontos finais aqui do episódio, né? Mas eu acho que seria legal você comentar um pouco disso, assim. E aí, né? A neurociência da dor, hyper hope, né? Na esperança de talvez um jeito melhor de olhar para frente, para clínicos olharem para pacientes, ou é um hype como muitos outros que a gente teve, né? Então, uma pergunta provocativa aí, mas eu acho que é legal esse bate-papo. Rafa, acho ótima essa pergunta, porque o que a gente acaba tendo os dois lados da moeda, né, da neurociência. A gente tem aí, pegando um histórico da neurociência, na década de 90 foi a década do cérebro nos Estados Unidos, em que o governo investiu muita grana em laboratórios que pesquisassem para entender o funcionamento do cérebro. E isso fez com que muitos estudos surgissem em relação a achados de funcionamento do cérebro, inclusive os estudos relacionados à dor. No entanto, o lado ruim da moeda é o lado da chancela. Então, hoje, às vezes, uma informação solta de neurociência acaba sendo uma chancela para provar alguma coisa. Às vezes, uma má interpretação ela acaba sendo uma chancela para dar respaldo para uma intervenção, para dar respaldo para de repente, um curso, alguma coisa do tipo. Ou, às vezes, até uma formação. A gente tem aí métodos que foram defendidos ao longo do tempo, como métodos para ficar mais inteligente, exercícios para ficar mais inteligente, colocar crianças para escutar Mozart e iam fazer com que essas crianças fossem crianças mais inteligentes, e isso foi dito como sendo respaldado pela neurociência, o que não é verdade. Então, acaba acontecendo também isso relacionado à dor. Mas eu acho que entender um pouco de mecanismo é importante, mas o quanto a neurociência consegue realmente explicar os mecanismos, isso ainda está um pouco distante. A gente consegue entender um pouco de ativação cerebral, de conectividade, de alterações morfológicas do cérebro, mas ainda a gente não consegue, por exemplo, entender o funcionamento de certas intervenções. Por exemplo, vamos pensar que um estudo tenha identificado, aumento de atividade da amígdala em pessoas com dor crônica. E aí outro estudo mostre que a meditação diminui a atividade da amígdala. Então, não quer dizer que se eu aplicar meditação em pessoas com dor crônica, aquilo tem um efeito clínico, sabe? São coisas diferentes. Então, acho que existe aí uma certa confusão na interpretação dos resultados. Novamente, os estudos de neuroimagem, muitas vezes eles servem para criar hipóteses de coisas que estão acontecendo.
eles servem para mostrar, por exemplo, como algumas drogas, quais são as áreas que essas drogas influenciam, né? Então, mostrar que uma determinada droga reduziu a atividade, sei lá, do hipocampo, né? Pode ser importante, aumentou a atividade não sei aonde, então isso pode ser importante. Mas, ao mesmo tempo, elas não podem ser justificadas para tomada de decisão clínica, né? E aí que está a grande confusão. Como isso ficou muito no hype, como você falou, né? Ficou muito ali na crista da onda, as pessoas pegavam uma informação da neurociência e falavam assim, eu vou aplicar isso no meu paciente, porque isso mostrou que gera isso no cérebro, né? Mas não sei se isso acontece em pessoas com dor, não sei se isso repercute em termos de efeito clínico para o paciente, então são coisas que a gente não conhece. Para isso, a gente precisaria de estudos, né, chamados translacionais, né, em que a gente, por exemplo, fizesse estudos de mecanismo, aplicasse ensaio clínico nesses pacientes como intervenção, em seguida estudasse um mecanismo diferente, como é que aquela intervenção ali modificou o que a gente viu antes. Então, desde estudos que vão de área básica até a aplicação clínica, para que a gente conhecesse tudo o que está acontecendo, né, em termos de o que a gente tem hoje, né? A gente tem uma série de intervenções que a gente não sabe como funciona, né? Por outro lado, a gente tem uma série de achados de mecanismos que a gente não sabe como aplica, né? Então, a gente tem os dois lados também, né? E um não serve para explicar o outro, sabe? Então, a gente precisaria ter estudos, né, que juntassem tanto a área de mecanismo quanto a área clínica como uma forma de fazer a gente trazer informações de causa, né, para o nosso dia a dia. Mas eu acho que a neurociência, ela de fato, ela vem contribuindo para desvendar e conhecer mecanismos que acontecem no cérebro. E gerando essas hipóteses, isso faz com que a gente entenda um pouco mais sobre algumas intervenções também. Então, de fato, a neurociência contribuiu muito. Se a gente olhar para a psiquiatria, então, né, psiquiatria que era totalmente desconhecida, né, psiquiatria, psicologia, que eram áreas em que você praticamente não tinha como explicar muita coisa, hoje você já tem muita coisa para explicar, né? Já consegue explicar como certas intervenções podem funcionar para ansiedade, podem funcionar para depressão, o que antigamente não tinha, né? Então a neurociência de fato contribuiu para entender muito sobre o cérebro, né? Principalmente os estudos de neuroimagem contribuíram muito. Mas a gente está chegando hoje num limite também de conhecimento, de que olhar que uma área está mais ativa do que a outra também não tem tanto sentido, né? Ele pode estar mais ativa para esse estudo, mas aí quando eu faço numa outra condição de dor, aquela área já não aparece mais, né? Quando eu aplico isso numa outra amostra de pacientes, isso já não aparece. Então, é bem isso, né? Novamente, a gente precisa ter cuidado ao interpretar esses estudos de neurociência e não entender, né, que a neurociência não é chancela, né? A neurociência é uma forma de se explicar mecanismo, né? Acho que é isso que a gente precisa levar em consideração. E tem uma coisa muito legal na tua fala, Fê, que eu acho particularmente, né, que talvez um dos grandes papéis da neurociência no que tange a dor aí tenha sido dar suporte para a ideia de que aqueles modelos e teorias iniciais de especificidade, né, de que a dor era uma representação precisa do estado do tecido, talvez não fossem tão plausíveis assim, né? Eu acho que o desenvolvimento da neurociência deu boom aí a uma teoria muito falada, né, a teoria do portão, que apesar das premissas dela terem sido falseadas aí pela literatura, ela abriu, na verdade, uma porteira para tudo que veio depois, né? Então, ela acabou incentivando a comunidade científica, que na tentativa de falsear ela ou de estudar ela, avançou com o conhecimento da dor e fez a gente entender que, né, a percepção da dor, assim como outras percepções, ela não é uma representação acurada do estado do corpo, do tecido, do ambiente, a visão, a cor não é uma percepção apurada da cor do objeto, né, mas é uma interpretação que o nosso cérebro faz com base naquela informação de baixa qualidade, muitas vezes coletada pelo nosso órgão sensorial, né? E eu acho que ela teve esse mérito, né? Então, para mim, é uma ótima função de uma área de mecanismo é quando ela literalmente vira a lanterna para outro lugar. Eu acho que a neurociência fez isso. E a tua segunda fala eu achei muito legal também, Felipe, porque eu cada vez mais vejo isso, assim,
as pessoas têm uma dificuldade muito grande de separar o que é pesquisa de mecanismo de pesquisa clínica. E eu vejo que clínicos dão muito valor a mecanismo, né, para tentar explicar o que está acontecendo e para tentar usar e raciocinar em cima disso, né, até para tomada de decisão. E você falou realmente, existem aqueles dois extremos, né, onde a gente fala muito disso aqui em episódios no YouTube, né, eu gosto de falar disso. A gente tem, por exemplo, hoje evidências de que, poxa, eu fazer uma intervenção baseada no que é chamado de controle motor para paciente com dor de coluna, melhora a dor e função comparado com abordagens passivas, mas a literatura parece mostrar que o caminho pela qual essa intervenção funciona não tem nada a ver com aquele mecanismo proposto, né, de mudar recrutamento de músculo profundo. Então, assim, a eficácia não quer dizer como algo funciona, né? É que a explicação de como algo funciona está validada. E, por outro lado, a gente tem várias explicações de mecanismo, como você falou, que tem muito embasamento. Eu adoro dar o exemplo de viscosuplementadores, né? Poxa, lá no estudo in vitro, ele realmente estimula condrócito, melhora a nutrição articular, ele é ótimo. Só que em estudo clínico não melhora, não é melhor do que placebo para paciente, né? Então, assim, eu acho que os clínicos, eles se empoderam quando eles começam a perceber que são áreas diferentes da ciência, com funções diferentes, né? E a gente sempre deu muito valor, e a faculdade, eu acho que muitas vezes ensina isso, né? A fincar a bandeira do raciocínio clínico no mecanismo, que é uma ciência mutável, muda muito rápido, né? As pessoas se super sentem validadas, né? Poxa, hoje eu dou aula para pessoas com mais experiência clínica do que eu, e as pessoas se sentem validadas com o que elas faziam antes, porque hoje se fala outra coisa. Mas isso é mecanismo. O mecanismo é assim. Só que a intervenção que tem um conceito de eficácia comprovado continua funcionando. Continua tendo maior probabilidade de funcionar para aquela população. Então, acho que os clínicos têm que começar a realmente pensar onde fincar a bandeira, né? Porque ao invés de fincar no mecanismo que é areia mole, talvez fincar em evidências clínicas de qualidade e usar o mecanismo para talvez entender um pouco melhor como individualizar aquele dado da população para o meu paciente, para mim talvez seja o melhor uso, né? É usar o mecanismo para entender para quem, é usar o mecanismo para desenvolver soluções, né, como você falou, baseadas em predição, para tentar entender quem vai ser o paciente que não vai responder. Pô, se eu souber disso antes de atender ele, caramba, que legal, né? É uma nova forma de pensar, né? Eu gosto muito a gente cita direto o Luiz Cláudio Corrêa, que ele tem umas frases que eu acho muito legais. Ele fala que a próxima grande revolução médica ou da saúde é a revolução cognitiva, né? E não a tecnológica. E eu concordo até certo ponto, né? Porque eu acho que a gente fica lá tomando decisões com base em mecanismo quando isso não é evidência para tomar decisão, né? Isso é evidência para levantar a hipótese clínica e, quiçá, talvez ajudar a gente a entender como algo funciona, né? Ou até pensar em como melhorar alguma intervenção numa próxima pesquisa. Enfim, eu acho que talvez, eu concordo com o que você falou, Fê, acho que tem hype e hope na neurociência. Ela realmente virou a chave no que diz respeito ao entendimento do que é dor, né? E isso acho que tem todo o seu papel nos modelos que vieram disso. Por outro lado, né, está sendo utilizado aí como uma chancela para dizer que qualquer técnica, método, conceito funciona, porque a neurociência está lá para comprovar, né? Então, enfim, eu acho que é um ponto bem importante aí. Rafa, é bem legal essa tua fala, eu concordo muito, né? Porque a gente sempre foi treinado a tentar buscar uma causa de tudo, né? Então a gente tem que saber explicar a causa para o paciente, e a gente saiu de um modelo, né, patoanatômico, biomecânico, para tentar explicar agora pelo cérebro, né? Então a gente está apenas trocando os culpados, né? E o que não deveria estar acontecendo. Mas só para a gente poder entender e o quanto a neurociência contribuiu para a gente entender sobre dor, se a gente pegar a primeira hipótese, né, a primeira teoria lá, que foi a teoria do Descartes, né, que foi desenvolvida lá em 1640, né, sobre o possível caminho que a dor faria para chegar, né, na cabeça, na época, né, chegar no que ele acreditava ser uma campainha, que era a glândula pineal. Quando ele desenvolveu aquela teoria, que era uma teoria que foi baseada na teoria dos fluidos da física, que também estava acontecendo ali naquela época, né? E ele achava que captava aquela informação do pé na fogueira e aquela informação seguia até a cabeça lá do bonequinho. Isso em 1640, isso foi base
praticamente para todos os avanços que a gente teve sobre dor, até a teoria das comportas, praticamente. Né? A gente entendeu mais sobre o nociceptor, a gente entendeu mais sobre as fibras A delta, as fibras tipo C, a medula, né? Por conta do Descartes, em 1640. E até a década de 80, o que se tinha de descrição nos livros sobre dor, né, eram as vias, por exemplo, espinotalâmica, que chegava até o tálamo e depois do tálamo ninguém sabia o que acontecia. Né? Falava que ia para córtex somatosensorial e acabava. Né? Então, a gente não tinha ideia da complexidade do processamento do cérebro na dor. E com a década do cérebro, lá na década de 90, a gente conheceu mais. E isso abriu portas para novas hipóteses, como, por exemplo, qual é o papel de técnicas de distração, né? Ou seja, de deslocamento de atenção para modulação de dor. Qual é o efeito placebo na intensidade de dor? Qual é o efeito de técnicas de respiração na modulação da dor, né? De meditação, de terapia cognitivo-comportamental? Então começou a surgir, né? Começaram a surgir aí novas teorias que poderiam fazer sentido, que poderiam ser usadas para tratar pessoas com dor. Isso vem evoluindo, a gente vem vendo alguns trabalhos, por exemplo, com deslocamento de atenção, facilitando vacinação em crianças, realidade virtual para vacinação também em crianças. A gente vê técnicas, como por exemplo, técnicas mind and body, né, que, tipo yoga, tai chi chuan, a própria meditação mesmo, que parecem ser efetivas para algumas condições clínicas, né, e que apresentam pouco efeitos adversos. Então, a neurociência contribuiu para isso, né, para gerar novas hipóteses. Né, e essas hipóteses precisam ser testadas em ensaios clínicos adequados. Né. Para você ter uma ideia, né, a gente vem falando de variabilidade de frequência cardíaca. A gente fez uma revisão sistemática sobre a variabilidade de frequência cardíaca e dor lombar. A gente tem 3 estudos na revisão sistemática. Né? Então, assim, é um assunto que poucas pessoas estão olhando. Né? Então, tem muita coisa para explorar ainda. Né? Então, acho que esse é o nosso caminho aí dentro da neurociência. Não, e eu acho que uma coisa muito legal, Fê, que eu vejo isso cada vez com mais clareza, eu acho que isso vem vindo com a maturidade também, que a pesquisa de mecanismo ela é muito baseada em modelos, ela precisa de modelos. E você precisa que em algum momento alguém ou a comunidade científica dê uma explicação momentânea para um fenômeno. Funciona assim. E aí, na medida que a pessoa fala que funciona assim, isso vem com assumptions, né, que podem ser testadas pelo processo científico. E eu acho que a gente viu uma repercussão assim, sobre o episódio com a Natália Pasternak, por exemplo, né, do pessoal falando de pseudociência, muita gente se sentiu ofendida, mas assim, de novo, pseudociência, na verdade, são um bom modelo, na verdade, é um modelo, ele é bom na medida que ele pode ser testado. A gente nunca, e essa é uma confusão de mecanismo de ciência clínica, né? A gente fala que a medicina tradicional chinesa é uma pseudociência, só quer dizer que ela não tem um modelo testável pelas assumptions que ela levanta. Isso não quer dizer que a acupuntura não possa ter eficácia. Olha mais um exemplo aí, claro, de confusão aí de mecanismo e prática clínica, né? E o que eu fui percebendo ao longo do tempo é como a gente tem essa tendência de falar que o antigo é sempre ruim. Você falou uma coisa muito legal, que eu acho que é uma coisa que a gente vem perdendo, né? Que eu vi uma frase outro dia que eu achei fenomenal, que é: as pessoas não sabem mais o que é plantar uma árvore sem saber que elas talvez nunca vão ver ela crescer. Elas não estão plantando para elas, né? Elas estão plantando essa consciência geracional, transgeracional, uma coisa que a velocidade das coisas está fazendo a gente perder isso. E olha que maluco isso. Será que o Descartes, lá em 1600, com uma proposta de dualismo que ele fez ali filosófico, imaginar que ele ia ser a base, né, para a gente ter todo o desenvolvimento que veio depois? Por que eu estou falando isso? Porque não existe um modelo ruim. O modelo ruim é aquele que não explica, mas você só sabe que ele não explica depois que você investigou ele. Eu acho que assim, o modelo patoanatômico é errado. A gente fica julgando isso. Quem pensa assim está errado e a gente está certo. Até que vem um modelo que falseia o que a gente pensa, né? E eu acho que isso só vem mais ainda trazer para a gente a necessidade de a gente ser cabeça aberta para entender que a ciência é um processo,
que dificilmente vai existir uma verdade absoluta, né? Uma ideia de chegar próxima dela, sem saber, talvez, se a gente vá chegar, e que os modelos, eles nasceram para ser falseados, né? Até o ponto que eles começam a ficar robustos e viram uma teoria. E a gente tem que parar um pouco, acho, com essa dicotomia, né? Eu não concordo com o biopsicossocial. Não existe viés de modelo ser, né, justo ou não justo, eu gostar ou não gostar, eu concordar ou não concordar. O modelo é bom na medida que ele pode ser testável. E ele é um bom modelo na medida que ele explica o fenômeno. Se a ciência mostra que não explica, então acabou. Do tipo, o modelo patoanatômico é um modelo que foi falseado para a dor. Ele foi falseado, isso não quer dizer que o tecido não tem um papel na dor. Só quer dizer que o modelo que fala que dor é igual a lesão, ele não explica o fenômeno. Ele é um modelo ruim por causa disso, né? Eu acho que, às vezes, a dificuldade de entender até onde vai cada ciência faz com que a gente se confunda, né? E, de novo, assim como pessoas podem, com base em algo que faz sentido, propor uma intervenção, podem ficar ofendidas, né, com uma intervenção que elas fazem porque chamam de pseudociência. O aspecto de pseudociência não tem nada a ver com aquilo ser eficaz ou não. Né? Tem a ver com a explicação que aquele modelo traz, ser testável ou não ser testável, né? Enfim, eu acho que a gente está falando, abrangendo a ideia da neurociência, né? Mas porque talvez daqui a 10 anos a gente esteja em outra década. A gente esteja numa década da inteligência artificial, dos modelos de predição, do raciocínio probabilístico, e vão ter outros modelos, talvez mais complexos do que a gente tem hoje. E a gente tem que tomar um cuidado muito grande para não sentir que quando esse modelo começar a vir, a gente está sendo falseado nas nossas decisões com os nossos pacientes, né? E vai acontecer. Isso é ótimo, Rafa, porque a gente pode até usar o exemplo, né? Eu falei aqui anteriormente que as pessoas explicam hoje, né? Porque a neurociência explica tal fenômeno. Né? A gente já tem começado a escutar que, tipo, tem gente fazendo modelos de inteligência artificial para explicar isso, né? Modelos de deep learning, e as pessoas não sabem nem o que é esse modelo, né? Então, as limitações do modelo, né? Então, é aquela ideia de você trazer alguma coisa para chancelar, né? E quando, na verdade, ela não chancela. Né? Você está querendo uma explicação que, na verdade, não tem ainda. Né? E eu acho que é um problema também muito de o pessoal conseguir assumir e entender o papel real e dar a intensidade correta, né? Eu acho que tem essa questão do modismo, da época, da geração, que acaba realmente não conseguindo dar o real valor, né? Então, o clínico é muito apegado ao que acontece na frente dele com o paciente, o pesquisador é muito apegado com o resultado da pesquisa dele. Então, naquela hora, falta uma flexibilidade dos dois lados, né? Para ter uma conversa, acho que um pouco mais em comum, né? Porque eles estão estudando a mesma coisa, vem na mesma população, com vieses diferentes e ninguém consegue perceber essa diferença, né? E aí, essa questão de geração para geração, época em época, a gente vai vendo coisas muito diferentes e assumindo coisas muito diferentes, né? E aí a gente acaba desvalorizando muito o que já passou. Eu vou falar um pouco do tempo aqui que a gente já passou, tá? Também. E falar para o Fê finalizar aí o episódio com alguma mensagem de paz, amor, esperança. E depois a gente dá um tchau. Beleza, Foucault. Foucault, eu vou aproveitar essa tua última fala e até colocar isso como reflexão também. Na verdade, assim, eu acho que falta para a gente, ela vem da nossa formação, né, que é uma formação em que a gente não é treinado a ter um raciocínio crítico. Né? Isso faz com que a gente desenvolva crenças ao longo da nossa vida. Né? Isso para o clínico, isso para o pesquisador. Né? Então, o que falta para a gente é um pouco de letramento científico, né? Para que, quando uma pesquisa negativa de um método usado por um clínico, por exemplo, apareça, não signifique que tem gente falando mal do trabalho dele, gente falando mal dele. Né? Na verdade, está se testando o método que ele usa. E na fisioterapia, a gente tem uma coisa muito ruim. A gente tem o inverso. Né? A gente vem acompanhando hoje quanto tempo uma vacina demorou para ser desenvolvida, para ser aplicada na população, o que foi extremamente rápido na situação de emergência que a gente vive. Né? Mas se a gente for pegar, né, de acordo com os dados lá da FDA, o tempo da pesquisa básica até chegar no consumidor, isso varia ali em torno de 7 anos a 10 anos. Né? Então, você descobrir um mecanismo e aí começa a testar isso na população, isso vai variar de 7 a 10 anos.
Na fisioterapia, você cria um método, você começa a aplicar, começa a dar o curso, todo mundo sai aplicando, e aí o pesquisador fala assim, olha que interessante que essas pessoas estão usando, vou testar. Né? Ou seja, é o inverso. Né? É a mesma coisa se a gente pegasse vacina, saísse aplicando uma vacina em todo mundo e falasse assim, tá, agora eu vou testar para saber se deu certo ou não. Né? O que acontece na fisio é isso. Né? O que acaba acontecendo na fisioterapia é as pessoas compram métodos, né, baseados em pseudociência, né, que são explicações sem terem sido testadas de forma adequada. Elas compram esse método e aí o pesquisador testa isso de forma correta e ao testar isso ele vê que, por exemplo, não teve efeito e a pessoa se sente muitas vezes atacada por isso. Então, acho que esse letramento científico, ele falta na nossa formação. Isso não é a formação do Brasil também. Os mesmos problemas que a gente encontra aqui, a dificuldade de entender um artigo, a dificuldade de interpretar a ciência, a gente vê em qualquer país do mundo. Né? Então, o letramento científico é ruim, a gente não aprende isso na nossa graduação. A gente, na graduação, acaba aprendendo a ser um técnico, né? Reproduzir uma técnica, quando, na verdade, a gente deveria aprender a ter um raciocínio crítico. Né? Então, assim, no mais, eu queria agradecer o espaço, né? Acho que poder contar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho sobre neurociência com vocês, com o Rafa, com você, Fulco, né? Representando aí o Fisiortopedia. É fantástico, dá parabéns por tudo que vocês vêm fazendo com fisiortopedia, os espaços que vocês têm aberto, os espaços no YouTube, de podcast, isso de fato tem levado muito conhecimento para muita gente, de forma também gratuita. Então acho que esse espaço ele acaba atingindo muita gente, né? E a difusão do conhecimento, eu acho que é isso, né? O conhecimento não pode ter barreira, né? O conhecimento não pode ter nenhum tipo de barreira, né? O conhecimento precisa ser livre. Então, parabenizo vocês aí pelas iniciativas. Obrigado aí pelo convite. Isso, a gente que agradece. Quem quiser escutar um pouco mais do Fê, né? O Fê participou do webinário com a gente da última definição de dor, também participou do último webinário sobre prática baseada em evidência, né? Falando do currículo, né? E o Fê também tem as redes sociais dele, ele é bem movimentado lá, posta bastante coisa, e principalmente o site do Pesquisa em Dor, né? Então, para quem quiser conhecer muito mais do que ele tem feito, PubMed, se você colocar Felipe aí, você vai achar bastante coisa também, e várias outras situações, tá? Então, galera, um grande abraço para todo mundo, Fê, muito obrigado pelo papo e pela conversa, Rafa também, um grande abraço para todo mundo. Não esqueçam de curtir, compartilhar e enviar para quem vocês acham que vão se interessar, tá bom? Um grande abraço para todo mundo e valeu!